Estamos de volta, né? Assim como a Fênix renasce das cinzas, né? Como Extermínio 3 surgiu como um filme mediano, finalmente chegou esse quarto filme aí que me surpreendeu, gente. Vamos falar desse quarto filme aí, tudo com spoilers, porque é a sequência direta do filme 3, então não tem muito o que dizer. Mas vamos apresentar a nossa convidada aqui da casa, nossa cabineira de imprensa aí, direto vai em cabine de imprensa. Um dia eu chego nesse nível, né? Então, vindo do Todos nós. Termômetro Nerd. Você tá bom, Fernanda? Tudo jóia. Oi, oi, pessoal do canal Página Nerd. Estamos aqui mais uma vez para falar bem ou mal. Exatamente. Todos os links pro Termômetro Nerd já estão aqui na descrição. Vamos que vamos. Adorei esse quarto filme. Me surpreendeu. Seguinte, esse quarto filme, eu tava numa sensação do terceiro filme, que é assim, pô, vai fazer o quarto filme? O que eles vão tirar daí? Porque é o que a gente comentou no último episódio. Abordaram tudo, mas entregaram um roteiro totalmente zoado. Esse filme, ele entrega um cenário menor, se passando em 3 núcleos, se não me engano, três núcleos, sendo mais específico, né? Que é o do Kelson, dos Jimmys, e o spoiler do filme 3, que é o Cillian Murphy de volta aí. Mas que, pra mim, esse filme, ele funciona, o seu roteiro tá certinho. A história dele funciona, tudo certinho. Eu também penso assim, o primeiro é um clássico maravilhoso, aí o segundo ali, né? Aí o outro foi bem requenguela, bem assim, né? E aí essa coisa do Dr. Kelson, a gente ficou, gente, mas e aí, tá? Desenvolve isso. Aí tem o Spike também, aquela coisa toda. Aí acho que misturou muita coisa, mas acho que eles deram um fechamento, né? Porque para mim vai ter continuação, um fechamentozinho interessante. E o que eu gostei desse filme é porque ele aborda o psicológico. Então ele deixou um pouco de lado a questão dos infectados, a questão da matança, claro que tem, é óbvio. Mas assim, ele infringiu muito na questão do psicológico dos personagens, tanto do Kelson, quanto do Spike, quanto do Alpha. Então, assim, a coisa do satanismo, né? Que o Jimmy. Laranja Mecânica ali escrito. Ele acha que, assim, eu achei muito interessante porque o pai dele era tipo um pastor, né? E aí o pai dele foi infectado e queria matar ele. Então, ele usou isso, ele acha que o pai é a personificação do Satã. Então, eu achei isso sensacional. Então, para ele, assim, o Satã é o mestre, é o poderoso e ele é filho do diabo. E aí ele vai com isso na igreja e matando todo mundo. Então, eu achei perfeito isso. Eu acho muito da hora é que eles vão para um negócio bem de sadismo da coisa. Tipo assim, machucando enquanto os outros estão se divertindo ali. Até mesmo a ideologia dos dedos, né? Tipo assim, se pro Spy querer entrar, fazer parte de um tem que sair fora. E ele consegue, tá ligado? Então, ou seja, ali eu percebo que é muito Laranja Mecânica por conta desse sadismo que o filme tem, e também o quão eles se divertem com isso, especialmente os Jimmys. E entra naquilo que você falou, é um terror psicológico, é o quanto o ser humano é FDP, nato em meio a esse caos. E eu adorei muito isso aí, o filme, eu vou falar assim, ele é um esquisito, mas é aquele esquisito que a gente adora. Por que esquisito? Porque você não entende por que aquilo tá acontecendo, mas no plano de fundo, naquele apocalipse, você entende que em meio àquele caos, o ser humano pode ficar louco ou são. Só que ele também pode ficar o são naquele meio Kelson da vida. Isso para mim, eu adorei. Adorei. O único todo filme de... Não, pode continuar. Não. É que eu queria comentar o único ponto que eu não gostei, mas eu queria que você continuasse aí. Quando eu falo em filme de zumbi, de apocalipse, eu gosto muito por conta disso, porque eu acho que aqui a gente vai trabalhar essa questão do psicológico do ser humano. Como cada pessoa vai lidar com isso. Então é muito interessante. Aí a questão, né, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tipo The Walking Dead, né? As pessoas criam seus grupos
Aí tem um cara que vai matar todo mundo, que acha que é melhor que todo mundo, tem as pessoas que querem viver em coletivo. Então, o que eu gosto de filme apocalíptico é isso, porque assim, por mais que você fale de zumbi, fale de pós-apocalíptico, aqui são seres humanos. Cada um vai agir de um jeito. E o próprio filme está mostrando isso. O Dr. Kelson está ali para tentar ajudar todo mundo, tentando descobrir a cura, né? Tentando trabalhar, e vê um louco, maluco, perturbado, e falando que é filho do Satã, quer matar todo mundo, quer saber de todo mundo. Então, assim, é uma coisa muito surreal. É meio como se fosse assim, e ao mesmo tempo o Jimmy ele prega a religião. Que aquilo ali é tipo assim, o Deus dele. Mas o É, Kelso que tá querendo descobrir a cura é um ateu, tipo assim. É meio como se fosse assim, pô, o cara que segue o Deus dele é um cara violento, assassino nato. Enquanto o outro é um ateu, entre é, aspas, né? Bonzinho. Só que, pra mim, esse filme funciona por conta desses dois contrastes. O único ponto a reclamar, que pra mim eu achei muito. Não vou falar assim, zoado, mas que eu não gostei. Escantear o Spike, porque o Spike no terceiro filme é o protagonista. é. Eu detestei, Fernanda, porque assim, no 3 ele é o protagonista, junto ali junto com Nossa, o Jamie. Então, duas coisas que a gente. Uma coisa que a gente reclamou no filme 3 deram aquele. Nerfaram ele até dizer chega no terceiro uhum. filme, pra ofuscar aquele draminha da mãe dele e tudo mais. Já nesse quarto filme, escanteio ele. Tipo assim, você vê ali, o roteiro dá todas as chances para ele fugir e não foge. Nítido. Ou seja, meio eu enxergo como um furo aqui dali. E o roteiro só vai escanteando. Aí teve uma hora que eu perguntei, cara, o Spike, ou ele tá sobrando no rolê, ou esse personagem que foi criado no terceiro filme foi mal aproveitado nessa continuação. Então ali você É, vê o porque pé eu acho que o diretor, porque assim, como ele focou no Cillian Murphy, no primeiro, no Jim, aí depois focou no outro, aí no terceiro ele veio com a história do Spike. E aí teve aquela cena pós-crédito do Jimmy, né? Aí Jim. acho que ele quis focar justamente nesse grupo do Jimmy. Então, meio que colocou ele de escanteio para tentar focar e mostrar assim, que até o próprio Spike, que tem a figura da família, que entende que ele foi criado de uma forma, né? Apesar do pai trair a mãe lá, aquela coisa toda, mas ele tem essa noção de família, de amor, ele também tá perdido. Então, assim, eu fujo ou não fujo? Aí, ao mesmo tempo, ele se apegou a Jimmy Inc., né? Que é uma psicopata total, que é uma mulher psicopata total, pelo amor de Deus. E assim, Eu vou chamar aquela sabe? moça de Kelly Morgenthau, quem assistiu aí Falcão Soldado Invernal aí. Ela é surreal, gente. Aquela ali é pior que o Jimmy. Cristão, pelo Ah, cada amor ali é de Deus. pior. Ela Ah, é cada ali é surreal. pior. E aí Só que eu ele se apegou com ela, e assim, ela também, eu vejo que eles criaram um laço afetivo, mas assim, eu entendo, também acho assim, que esse pai ficou muito para escanteio, mas eu entendo também que o diretor quis dar essa frisada no Jimmy, na família Jimmy, e por isso que eu acho que vai ter uma continuação. Até porque, assim, né? Acabou o Cillian Murphy daquele jeito, vamos salvar, e aí, acabou? Então, e aí entra no. É que eu quero deixar um pouquinho do Cillian Murphy um pouquinho de lado ainda. Porque assim, é que eu tenho que falar de um negócio que é só pra ele. Uhum. Porque ele é um caso que eu quero explicar mais com calma agora. Não agora, mas um pouquinho mais pra frente. Por quê? Porque você se lembra que eu comentei que existem HQs nesse universo? Uhum. E aí que tá. Aí que tá. Aí que eu vejo que esse filme tem que explorar essa parte dele aí, mas eu quero deixar um pouquinho ali pro final ali, pra gente entender o motivo dele voltar, né? Uhum. Mas assim, ó, falando do Kelson, ele estudando toda essa parte ali da cura, achei memorável. Não chega a ser memorável, mas é um negócio que você fala assim, pô, é um negócio simples, é um negócio assim, pô, o ser humano tá ali, você entende todo aquele isolamento. Ele estudando as possibilidades de cura e finalmente, né, explicaram para que serve a porcaria do iodo. Explicaram nisso aí, coisa que no É. terceiro filme jogaram, finalmente explicaram. Só que eu adorei é que eles explicam tudo, toda a parte científica no Kelso. Tá aí que Uhum. tá que o nome ele é considerado como ficção científica. Então, para mim,
É, sem reclamações. A cena, todas. Aí eu queria ver a parte do Alpha. Esse estudo do Alpha eu adorei também, porque eu tinha lido a HQ desse Extermínio, e na segunda saga, que se passa depois do primeiro filme, tem um arco deles estudando os zumbis, querendo achar essa cura. Então eu já tinha, eu tô relendo e eu tô nessa parte. Aí eu falei, pô, é um negócio que você fala assim, pô, legal, interessante. Então, e aí quando eles colocam o nível de, quando o Kelso fala assim, não, mas os zumbis atacam porque tem nível de psicopatia, psicose. Eu falei, pô, é isso, cara, Extermínio pra mim é isso. Porque no primeiro arco, na primeira HQ chamada Aftermath, a ideia inicial era que eu vou falar assim, os cientistas queriam estudar por que o ser humano tem comportamento agressivo. Esse lado bem Uhum. psicótico. E aí, então, a partir desse estudo que surgiu esse vírus de extermínio. Então, era isso que eu queria fazer essa referência. E que esse segundo filme, quem não leu, não vou falar assim, não pegou, mas o filme ali, ele explica. Mas quem leu, como foi eu, falou, opa, peguei a referência ali, né? Porque eu já tinha lido. Só que o Alpha, eu gostei do personagem, Fernanda. Eu adorei esse personagem. Porque ele mostra o lado humano da história. Humano mais, tipo assim, da história. Eu gostei muito dessa questão de falar da psicose, né? Então, assim, que mostra justamente que o alfa, ele enxerga a pessoa como um inimigo. Como é o caso da psicose, a pessoa enxerga coisas diferentes da realidade, né? E que trabalhar a medicação da psicose para tratar os infectados, eu achei brilhante a ideia. E justamente isso, né? O alfa enxergando a realidade como ser humano, né? Aí comendo a frutinha ali, aquilo ali foi sensacional, porque primeiro tem uma cena que ele tá comendo um cérebro. De repente, ele tá comendo uma plantinha, uma frutinha, pegando água, a chuva, né? Sensações, coisa que eles não tinham, né? A sensação. Então, eu achei assim, sensacional a forma que eles trabalharam isso e a forma que o Dr. Kelson trouxe isso, né? Os dois lá chapadão, viajando na maionese, foi muito engraçado. Eu achei bem bacana. Até mesmo quando ele começa o que a gente fala, a explicar como era o mundo antes, né, pro Jimmy. Como ele enxerga, como o Jimmy enxerga. Então, Uhum. o filme ele soube trabalhar muito bem essas dualidades. Coisa que no primeiro, até mesmo no terceiro, a gente não tem muita noção. Pô, como é que o povo enxerga? É igual o lance ali dos nômades. Olha, pô, por que essa galera tá nômade? Não explica. Não explica. Nesse terceiro ele já dá uma. Não, porque quando eu era, o mundo era assim, assim, assado, é igual. Por que o Jimmy trata todo mundo como, vou falar assim, ó, faz a dancinha dos Teletubbies pra todo mundo se divertir? Porque era o programa que ele assistia no meio daquele caos. Então ele é o que ele foi crescendo. Justamente a questão do pai, né? A visão dele, que o pai era o infectado, ele achou que o pai era, como o pai dele era muito fanático por religião, ele pegou como persona o mal, né? Então, para ele, tudo aquilo é a visão do que ele tem. A visão do mal, a visão do Teletubbies, é tudo aquilo, é o que ele viveu. Até mesmo a conversa dele com o Kelso. É uma conversa, você fala assim, pô, é uma conversa de dois malucos, só que você fala assim, pô, quem que é mais maluco aí? Só que a cena que eu achei muito animal e que abraçou essa parte da psicopatia, do quão o ser humano é louco, FDP, foi aquela cena do Kelso armando todo o cerco e no fundo tem a música Number of the Beast do Iron Man. Aquilo ali eu achei, pô, eu aplaudi. Falei, pô, é isso. Sensacional, achei absoluto cinema. Que a música Não fala vi justamente como. sobre isso, né? Hã? Porque a música do Iron Maiden fala justamente sobre isso, né? Uma Sim. pessoa que envolvida com Pô, satanismo e e tal. o Ralph Fiennes ali entrega tudo naquela atuação. Nossa, Pô, dele perfeito. pegando e tal, dançando, pô, perfeito, cara. E ele especificando que o Templo de Oz, falei, pô, é um cara maluco, tá construindo um monte de coisa, esse cara é louco, né? Só que ao mesmo tempo fala, não, mas a galera vai dormir aqui comigo, tudo, até mesmo quando ele vira a chave e quer fazer o Jimmy como sacrifício. Falei, pô, aí entra Perfeito. naquele negócio que a gente falou, né, Fernanda? É laranja mecânica. Total. É o Do sadismo, comportamento humano. comportamento humano, sadismo, ao mesmo tempo ele Fanatismo. enxergando que aquele comportamento vai voltar de uma maneira má para ele. É igual aquele tratamento Ludovico que o personagem principal faz.
Tudo que ele queria fazer vira um mal pra ele depois. E o que o Jimmy recebeu? De tudo que era maldade, voltou tudo pra ele. Falei, pô. Cara, extermina. Esse filme, pra mim, ele arrebentou. Pra mim, ele arrebentou nisso. Sem. Até... Sim. O único ponto aleatório depois desse sacrifício aí foi do nada o Alpha voltar como jumpscare. Eu falei, ué, do nada um jumpscare aqui? Tudo bem, mas a direção. Mas, ó, a direção da Nia da Costa, Fernanda, tá brilhante aqui. Quem diria que uma diretora da Marvel ia arrebentar nesse filme? Tá vendo? Tá aí, ó. De vez em quando, às vezes, você tem que apostar em filmes meio bombas aí pra você acertar. Não é à toa que, depois de Marvel, ela fez Candyman, um soft reboot ali, e agora vindo com uma direção cirúrgica pra esse extermínio. Vamos falar de Cillian Murphy. Esse aí eu vou ter que refutar um pouquinho. Primeiro, quem que é aquela criança que ele ensina? E segundo, por que ele tá lá? Isso vai ter que explicar. É aí que entra... Você se lembra que o Cillian Murphy, no primeiro filme, ele tem a Selena, que é aquela mulher lá, badass pra caramba, e mais uma criança que é aquela filha daquele senhor lá do primeiro filme, né? Então, aí que eu vou ter que explicar a segunda saga. A segunda saga de HQs, ela foca na Selena. Aí que tá. Quando surgiu aquela criança, eu fiquei naquela questão. Falei, ué, os dois tiveram uma filha, eu não tô sabendo? Porque, pelo que dá pra entender, vai pra esse lado. Porque a segunda saga de HQ, ela explica o que virou daquela personagem. Que no início ela se separa ali do grupo e de repente ela segue um caminho solo. E aí o que virou até chegar ali, a gente não sabe. Pois é, porque assim, a construção do personagem, assim, tudo começou mediante Aldin, né, que é o personagem do Cillian Murphy. O primeiro filme é construção dentro dele, sim, mas aí ele sumiu. Aí ele entrou pra produção do filme, aquela coisa toda, mas assim, a gente sempre tinha aquela esperancinha que ele fosse aparecer a qualquer momento. Inclusive aquele infectado que aparece no segundo filme, eu achei que fosse ele infectado. Terceiro, né? Então, eu achei que fosse ele. É muito parecido, né? Mas aí falaram, não é. Porque ele é bem parecido. Eu falei, eu jurava que ele ia se tornar um infectado. Eu falei. Não, também. Aí eu vi aquilo, caraca, o que ele é morto, então também não era. Aí todo mundo pensou a mesma coisa, ele foi na internet e falou, gente, não é o meu personagem e tal. Então, assim, a gente já esperava que ele aparecesse nesse quarto filme. Só que justamente o que eu falei, eu saí do filme com a interrogaçãozinha. Então, assim, é caça-níquel, vai dar bom, e eles vão fazer outro filme com certeza. Então, nessa nova trilogia, eu acho que pelo menos eles têm que dar uma finalidade pra essa história aí. Porque igual, eu tô relendo essa segunda saga da Selena aí, cara, em nenhum momento a HQ diz o que virou dela após o primeiro filme, o que aconteceu e de onde que brotou aquela criança que tem ali no quarto filme. Então, eu tava relendo essa HQ e eu falei, pô, vou dar uma relida nessa HQ, né? Nessa saga, tá em inglês, né? E vou assistir o quarto filme. Cara, quando eu vi aquela criança, eu falei, ué, os dois tiveram filho, eu não tô sabendo. Cara, em que ponto que eu perdi aqui na história? Eu fiquei assim, cara, tiveram filho, eu não tô sabendo. Porque essa história foca só nela e esquece que ela tem os outros, o Cillian Murphy é aquela outra menina. Aí eu falei, pô, será que eles vão retomar essa história? Porque eu acho que precisa, né? Até porque agora a junção, assim, o que acontece? É como se tivesse juntado 3 clãs, né? Um Jimmy, sobreviveu, Jimmy, o Spike e o Cillian Murphy. O Kelson foi de arrasto, né? Então. Infelizmente. Infelizmente, o personagem. Não, é porque assim, nessa história da Selena, ela se passa momentos depois do primeiro filme e ao mesmo tempo se passa paralelamente com os eventos do segundo. Então, ou seja, tipo assim, tem um ponto ali que conta os eventos do segundo filme na visão dela. E aí a história termina onde o filme 2 parou. Digamos assim, que os infectados chegaram na França
E aí ela quer sair dessa região da Europa para ir para América. Então, é assim, no momento que ela tá saindo do avião, os infectados chegam na França. Então, tipo assim, é como se fosse assim, finalizei aqui, tô encerrando aqui. Só que aí me gerou mais dúvida, é isso que você falou. Esses 3 personagens, assim, da Jimmy Inc., do Spike, e agora você tem o Cillian Murphy com sua filha. Filha. Né, que pra mim ali, se o próximo filme não explicar, Fernanda, pra mim vai ser um baita furo isso aí. Porque vai ser um baita furo. Mas no final, pra mim, eu adorei. Eu adorei esse quarto filme. Agora, assim, viajando na maionese, mas é uma teoria, que agora quem pode ajudar também é o Alpha, porque ele sabe. Ele foi curado, entendeu? Então, assim, o Kelton não tá lá mais para falar, ó, gente, a cura é o remédio tal, 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 a gestão de tal, 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 é isso e aquilo. Mas o Alpha estava lá presente, entendeu? Então, nem que ele sabe. Aí eu fiquei pensando nisso, assim, ele agora, por conta disso, ter virado humano, ele poder trabalhar isso, poder correr atrás da cura. Então, só que né? ao mesmo tempo ele é imune agora, né? Exato. Porque assim, Então, pode pode meio, tipo assim, pintar uma esperança que aquela cena dele visitando o trem que ele tava ali quando era humano, e apareceu aquele monte de infectados, falei, pô. Já era. Falei, e agora, mano? Falei, cara, será que ele deu conta? É que eu queria ver mais cena do Alpha. É só um gosto ali. E assim, normalmente em filmes de zumbis e tal, a pessoa que é imune, o sangue dela é utilizado para fazer a vacina, né? Sim. Então, provavelmente seja ele, então. Então, o único problema é que eu não sei se eles vão retomar nessa história, né? Porque tiveram a primeira vez no filme 2, tiveram a segunda no filme 3. Não é que não teve. Jogaram, assim, a ideia do iodo, e que no quarto explicaram, e que agora teve a ideia da cura em relação a comprimidos, explicado pelo Kelso, até mesmo dele estudando igual maluco. Falei, pô, tô errando aqui, não sei o quê. E aí agora você tem essa outra possibilidade do sangue dele ser a vacina. Então é algo que os próximos filmes, se explicar, pra mim vai ser eles dão esse gancho. E é meio que assim, infelizmente eu vou ter que dizer, é uma coisa assim que eu odeio, mas esse quarto filme, ele é um bom Venda Casada. Primeiro, você tem que assistir um filme decepcionante pra poder se alegrar com esse filme. E esse é o problema. Esse é o problema, porque o primeiro, maravilhoso, sem reclamações dele, novamente, é o filme que eu dou menção honrosa pra ele. Segundo, deu aquela decepcionada. Terceiro, também foi um outro chubão de água fria. O quarto foi, de novo, a minha esperança. Por isso que eu dou nota 8,5 de 10. É um filme bom, é um filme que surpreendeu, surpresa, mas os efeitos pra mim... o único defeito que me puxou um pouco pra baixo. Escantearam o Spike, o protagonista do filme anterior. Porque ele tinha todos os momentos pra fugir e o roteiro não trabalha ele. Eu fiquei naquela, pô, o moleque tá sobrando nesse roteiro? Aí eu fiquei naquela. É justamente pensando nisso, igual eu te falei, eu acho que já foi, igual você falou, Venda Casada. Então, assim, esse filme a gente vai focar na cura do Alpha, a história do Kelson, a história de Ginny e que a gente vai trabalhar no próximo filme, junto com o Jim, junto com a Ginny. Então, assim, eu acho que eles meio que fizeram isso de propósito, pra tipo, ter brecha para fazer um próximo filme. Se fizesse um protagonismo dele ali também, eu acho que ia ficar uma coisa muito assim também misturada, porque, poxa, protagonismo do Alpha, protagonismo do Dr. Kelson, protagonismo do Spike, né? Então, assim, acho que ia ficar meio misturado. Então, pelo que eu entendo da franquia, eles pegam um específico e trabalha aquele personagem no filme. Então, como eu falei, o primeiro é o Cillian Murphy, o segundo é o sei lá quem, terceiro, enfim. Aí, esse quarto era a questão da família Jean. Então, aí eu acho que agora no próximo eles vão trabalhar isso. Eu acho que, assim, foi proposital. Pra gente ficar, caramba, e agora, né? Eu quero assistir logo. E eu tô animado por um filme 5.
Agora, quando vai sair, não sei. Mas de 0 a 10, que nota que você dá pra esse filme? Eu dei 8 também. Eu dou 8,5 por conta do que foi apresentado. Então, pra mim, o filme é excelente. É, Você eu dá gosto 8, né? muito de filme apocalíptico, zumbi, como eu falei, eu assisto todos, eu sou muito apaixonada, justamente pela essa questão da psicologia e tal, né? E terror, lógico, né? Eu amo terror, então assim, eu acho que o filme conseguiu construir isso muito bem, essa questão psicológica, muito mais que os outros. A Jumpscare, teve 2 Jumpscare que me pegaram de surpresa. Eu, assim, gente, é muito difícil me assustar, mas esses 2 eu dei um pulo na cadeira, Qual juro. foram os jumpscare? Qual foram os jumpscare? Vou tentar lembrar, acho que era um que eles estavam andando, de repente aparece um zumbi, eu não lembro. Ah, é daquela família perdida que aparece, de repente aparece um zumbi ali. Não, aquilo dali foi. Aquilo dali Eu foi. acho que é. Eu sei que dois, Aí o dois segundo foi do. O jumpscares. segundo foi do Alpha. Aí o segundo foi do Alpha. Aquilo Foi. dali é meio aleatório. Ele é. É só aquela história. Depois que, pô, eu presenciei uma cena do Kelson dançando Number of the Beast e assustando todo mundo, eu abracei aquele jumpscare. Então, tipo assim, pra mim, é É aquele muito negócio. difícil, assim, a gente que gosta de terror, é muito difícil a gente se assustar, porque a gente assim, já sabe, é tão previsível, então assim, vai ter um sushi aqui, ó, já a gente tá preparado. É muito difícil, só que eu vou confessar que esses 2 me pegaram de surpresa. Eu até falei assim, caraca, né? Putz, funcionou. Então, assim, é um filme que me fez vibrar, foi um filme que me fez assustar, foi um filme que trouxe o body horror, trouxe o terror, trouxe o suspense, a comédia. Então, assim, ele conseguiu dosar tudo muito bem. Mas é justamente isso, assim, ele não é o 10 porque deixou conta solta. E essa questão, né, de tentar trazer muito personagem e explorar pouco os que tem, né? Então, não sei. Aí, por exemplo, tem que explorar o Veja Alpha, pelo tem que lado bom, explorar o Python. não tivemos 20 iPhones filmando. Não Pois tivemos, é. ainda bem. Aí teve Ainda aquela bem. cena, né? Aquele que eles fizeram, acho que foi no primeiro ou no segundo, e tipo, o Alpha tá andando como se a câmera estivesse em cima dele, assim, sabe? Aquela É no cena que foi terceiro, feito no terceiro. no terceiro, que reclamaram. Eu, inclusive, reclamei, que eu achei horrível. E aqui teve de novo. Eles exploraram isso de novo, né? Que a câmera aqui na pessoa, ela vai andando enquanto a gente, né? Não, é que aqui, qual que foi a diferença? Nesse quarto filme, ele funciona porque quando é pra focar no Alpha e no Kelso num ângulo mais fechado, eles conseguem explorar o fundo aberto. Então, por isso que funciona. A Mas diferença é que no terceiro filme, eles não exploram esse cenário aberto para filmar assim o poder de filmagem dos iPhones. Então, por isso que para mim ficou horrível. Então, por isso que eu. Mas novamente, gente, quem for assistir esse quarto filme, você vai ter que ter a obrigação de assistir o terceiro filme. Infelizmente. todos, na verdade. Né? Eu assisti todos antes de assistir, assim. Quando foi lançar o terceiro, eu peguei e reassisti o primeiro, o Então, segundo, só que né? o problema, Fernanda, é que assim, tanto o terceiro, tanto esse segundo, eles dão aquela anulada, tanto esse terceiro, tanto esse quarto, eles dão aquela anulada no 2. Porque o 2 não foi produzido pela dupla, Garland e Boyle, tá ligado? Meio que assim, tipo assim, o 2 sabe, tá ligado aquela história? Existe, tá ali, tá ligado? Eles Assistem quer. trataram. Não é. Então, tipo assim, eu enxergo como uma obrigatoriedade o primeiro e o terceiro filme. O segundo é aquela história, tipo assim, tô sem nada de streaming pra assistir, vamos assistir esse segundo. É igual o Silent Hill, né? Eu estou falando que você não precisa ter assistido, porque ele é um reboot. Mas eu falei, eu quero assistir antes, porque é legal você ter essa noção e tudo. Até pra você comparar, falar, não, o primeiro tinha isso e tal. É interessante. Então, sempre se dá, assim, eu tenho tempo, né? Aí eu pego e assisto antes, pra tentar lembrar direitinho, pra poder assistir. Não, e apesar, assim, que eu tô com o pé atrás desse filme, porque eu joguei os jogos e vi aqueles filmes, eu falei, não. Falei, nossa. Né? Mas que tá bem fiel, né? Não, eu já vi crítica negativa, mas isso aí é assunto para outro. Não tô vendo, não quero ver nada, zero spoiler, por favor. Não, isso é assunto para outro vídeo, gente. Isso é assunto para outro vídeo.
Gente, estamos encerrando mais um papo. Quero agradecer aí sua presença aí, Fernanda. Faz os despedidos, agradecimentos e o seu canal. Mais uma vez, agradecer o convite, sempre bom estar aqui no canal. E, galera, vai lá, entra no Termômetro Nerd, tanto no YouTube como no Instagram, TikTok, Kawaii. Dá uma forcinha, curte, comenta, compartilha. A gente está sempre trazendo novidades, participa de cabine de imprensa. A gente sempre traz as críticas antes, né, dos filmes estrearem. Então é bem bacana aí a galera ajudar. A gente está crescendo bastante, graças a Deus. E os amigos sempre estão juntos aqui com a gente, né? É isso. Gente, segue lá o canal da Fernanda. Para quem tá assistindo nós aí, a gente tá acompanhando a gente tá fazendo cobertura da série O Cavaleiro dos Sete Reinos. Já tem o papo do primeiro episódio que a gente recebeu o diretor de dublagem da série, que tem lá. A gente conseguiu trazer o diretor de dublagem da série, então a gente vai estar nessa cobertura aí. Assim como Fallout e Percy Jackson, a gente já fez, ou vai sair o último episódio e tudo, então vão acompanhando nossas redes sociais aí. Segue lá o Termômetro Nerd, direto eu tô acompanhando ali. Parabéns, Fernanda, pelo crescimento aí do canal. Assim como suas críticas estão excelentes. Então é isso, gente. Quero agradecer muito a Fernanda aí. Nos próximos papos a gente vai estar aí. Quem sabe você volta aqui pra gente falar bem ou falar mal de Silent Hill filme, né? Mas isso aí é assunto para outra história, gente. Seguem lá o Termômetro Nerd, se inscreve no nosso canal também. É isso, gente. Tchau, tchau, hein?